Outra coisa que eu tenho que pedir para vocês é que se vocês não são inscritos aqui ainda nesse canal, é bom que vocês se inscrevam para não perder nenhuma novidade, nenhuma live, nenhum vídeo, nenhum pães modelados que a gente faz aqui. É só clicar aqui no botão se inscrever, se inscreve. Depois você clica lá no sininho para ativar todas as notificações. Toda vez que eu tiver um vídeo que for pro ar ou uma live, eu te mando em primeira mão para você ver aqui com a gente, tá bom? Então, as primeiras coisas que eu tenho para falar para vocês é essa. Então, não se esquece de se inscrever na semana Desvendando os Pães Modelados e se inscrever aqui no canal. O nosso assunto de hoje, eu vou tentar, gente, ser muito breve para não ocupar o tempo de vocês e não ficar uma live muito chata. Então, eu já perguntei pro pessoal se está me ouvindo bem, se está tudo certo. Tá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Saba Fonseca, sou especialista em panificação, confeitaria, cozinha básica e industrial. E eu faço isso há mais de 30 anos. Então, para quem não me conhece ainda, a gente fala só sobre pães modelados, sobre massa, 4 massas base, qual é a massa para pão salgado, qual que é a massa base para salgados da padaria, qual que é a massa base de pão doce, qual que é a massa base de pão doce recheado. Então a gente vai falar só sobre esses assuntos, sobre os pães modelados. E aí eu venho te perguntar uma coisa. Durante muito tempo que a gente entra nesse canal, mais de 5 anos que a gente tem esse canal para ensinar todas as pessoas a fazerem os pães mais bonitos, eu recebo muitas dúvidas sobre como modelar um pão, sobre como fazer um pão bonito, como fazer as pessoas comerem com os olhos primeiro para depois comprar um produto seu. Primeiramente, a gente fala que as pessoas comem com os olhos primeiro, né? Depois, se a pessoa, além de comer com os olhos, ela vai pegar o seu produto, os seus pães modelados, e forem gostosos, forem com os ingredientes que eu vou te explicar aqui daqui a pouco, você vai ter certeza que as pessoas vão somente comprar de você e vão, no boca a boca, já vão trazer mais clientes para vocês. Porque se a coisa é gostosa e é bonita, com certeza o pessoal já vai comprar direto de você sempre. É como se você estivesse viciando uma pessoa, entendeu? Então, se é bonito e é gostoso, o vício vem na certa. E aí eu tenho que te falar uma coisa. O que é um pão modelado? Na dúvida, gente, tenta entender uma coisa. Quando você pega uma receita na internet, uma receita que você tem aí no seu caderninho aí, ou uma receita no caderninho da vovó, você sabe que essas receitas são simples. E o que é modelos de pães? É quando você pega essas receitas antigas de pães do caderninho da vovó e transforma em objetos de desejo. Um exemplo claro disso são as tranças de 3, 4, 5, 7 cordas, trança de 12 cordas. Fica um modelo muito bonito. Então, é você fazer uma receita simples e transformar ela em objetos de desejo. Então, o que eu faço durante esses 5 anos nesses canais da internet e durante esses 30 anos que eu faço pães modelados? Eu quero que você grave essa frase. Vamos lá comigo? Vamos falar até você gravar. Transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. O que eu faço? Vamos falar de novo para você gravar. Transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. É exatamente isso o que eu venho explicar aqui para vocês. De novo, só mais uma vez, gravou na cabeça, a gente já começa. Transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Então, durante esses 10 dias de conteúdo, nós vamos falar sobre todas essas áreas da panificação. E eu preciso explicar um pouco para vocês como que vai ser essas 10 lives. A gente começou ontem as lives no dia 12 e vamos até o dia 23. A gente vai falar sobre pães modelados, como fazer os pães modelados. Vou te ensinar uma técnica também de como você transformar as suas mãos em mãos de fada e como consequência disso, de novo, transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Transformar
as receitas antigas do caderninho da vovó em objetos de desejo. Tá, hoje vamos começar falando sobre vários problemas que muitas pessoas têm para não ter sucesso com os pães modelados. E quais são esses problemas? Bom, esses problemas só vocês e só a gente que faz pães modelados sabe. Então, a gente vai começar essa aula de hoje e no finalzinho da aula vocês vão deixando as perguntas para vocês aí no chat, que no finalzinho da aula eu vou tentar responder a todos vocês. Então já vai maquinando aí na cabeça as suas perguntas para fazer nessa live, que a gente vai responder. Só que eu só vou te pedir um favor, que as perguntas sejam relacionadas aqui nessa aula de hoje, tá bom? Se for assuntos relacionados a outra aula, a gente vai falar nas outras aulas, tá bom? Então, como eu já disse para você, o assunto da live de hoje é a produção de pães modelados não é um bicho de 7 cabeças. É como uma brincadeira de criança. Se você aprender a fazer as massas base que eu vou ensinar para você, você sabe fazer qualquer modelo de pães. Minha avó dizia que quando você sabe fazer o básico, o mais trivial, a receita mais longa, a mais difícil, você sabe de cabeça, porque você já aprendeu o básico. Os pães modelados, como eu já falei, são aqueles pães bonitos que você pode fazer com qualquer receita que você tiver. Com a receita que você tiver no caderninho da vovó, a receita que você tem que é sua e a receita que você pegar na internet. O que eu posso dizer para você é que para você modelar uma massa, ela tem que ser bem macia e bem elástica para você fazer os movimentos com essa massa, para que você possa trançar, para que você possa colocar por cima, para que você possa modelar, ter o tato de modelar essas massas. E essas massas, eu criei essas massas durante muitos erros e acertos. E essas massas que a gente tem aqui, que a gente faz aqui na padaria, elas são de modo que secos e molhados e líquidos na massa, elas entrem em ação em conjunto para que ela fique bem macia e bem elástica. E é exatamente isso que eu quero explicar para vocês. Por exemplo, eu já expliquei para vocês que tem as tranças. Eu já expliquei para vocês que a gente faz várias receitas também, que a gente faz tipo uma bola, depois a gente faz o efeito gravata borboleta em cima, a gente faz o efeito de trança embutida em cima. Se você já me segue durante muito tempo aqui no canal, você já viu várias e várias produções que a gente fez. E isso eu posso te dizer com certeza que todas essas receitas que você for aprender com a gente aqui no canal e durante essas aulas, você pode fazer de onde você estiver, com as coisas aí da sua cozinha, com os utensílios que você tiver aí na sua cozinha, de onde você está e de onde você e começar com o que você tiver. A única coisa que eu vou pedir para você, eu vou pedir encarecidamente, que isso pode ser um erro fatal que vocês possam estar fazendo aí nos pães de vocês, é que o fermento biológico é como se fossem seres vivos, são micro-organismos vivos que eles não se dão bem, nem com alumínio, nem com metal. Então, as nossas receitas que eu vou ensinar para vocês a ficarem bem do jeito que a gente possa malear essa massa, do jeito que a gente possa bolear essa massa, do jeito que ela possa ficar macia, no crescimento certo, assar embaixo, assar em cima, não ficar cru por dentro, eu preciso que vocês tenham em mente isso. Os utensílios que vocês precisam usar, pelo amor de Deus, gente, é somente madeira, plástico ou então o famoso agora que é o silicone. Se vocês não forem usar o metal ou forem usar o alumínio, o fermento ele não resiste muito bem a esses elementos. Então, por aí a primeira ideia que eu tenho que dar para vocês é somente isso: madeira, plástico ou silicone. Massas de pães não pode ser usados luvas, tem que ser feitos com as mãos. Lava a mão bem direitinho, higieniza e vai fazer a massa com as mãos, sem luva, sem nada. Por quê? Por que eu te digo tudo isso?
Eu já vou te explicar por quê. Muitas pessoas, você vê que elas fazem as receitas com luvas e põe isso e põe aquilo. Bom, se você quiser colocar alguma coisa no cabelo para não cair, tudo bem. Mas luva, não. Por quê? Porque o pão é um alimento sagrado. A farinha de trigo já é sagrada. Imagina você pegar uma farinha de trigo, colocar gorduras e líquidos e transformar em um pão. Isso é uma espécie de magia, gente. É transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo, puramente. Por que que tem que ser com a mão? Porque se é uma coisa sagrada, a gente precisa da sua energia que você coloca sobre a massa. É exatamente isso. Todo mundo pergunta, que farinha é melhor? Que jeito é melhor de fazer o pão? Água fria? Água gelada? Não. Primeira coisa que você tem que saber para começar a fazer pães. Tem que ser com as mãos. E você precisa estar em dia com tudo na sua vida. Tá com raiva? Não faça pão, porque não vai dar certo. Brigou com alguém? Brigou com o marido? Brigou com a esposa? Brigou com alguém? Xingou? Tá nervoso? Não faça pão. Vou repetir. Porque o pão é uma coisa sagrada. E se você tiver más energias naquele momento, tudo que você tiver nas mãos vai passar através da energia para aquela massa. E por isso não dá certo. Muita gente me pergunta, por que eu errei o pão? Essa é um dos erros. Então, a gente continuando aqui, gente, a gente tem que falar muito sobre a importância. Geralmente, a gente tem os pães que a gente faz normalmente. A gente pega na internet, pega a receita que tem ali, mas são pães ou redondos ou quadrangulares. E isso tá fora de moda, né, gente? Então, o que a gente precisa é modelar, tirar do papel um desenho e fazer esse desenho nos pães. E a gente chama isso de pães modelados. Primeiro, eu vou te ensinar, durante essas lives, transformar as suas mãos em mãos de fada e, como consequência disso, transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo, de modo que a pessoa coma com os olhos primeiro e seja objeto de desejo aos olhos de quem vê. Então, essa é a primeira tática que você precisa saber. Bom, como aqui muitas pessoas me mandam mensagens ou perguntam para mim o que eu tenho que eu faço para os meus pães ficarem modelados do jeito que eu faço, por que os meus pães ficam tão macios ou tão bonitos, não é por causa da farinha em si, gente. É por causa da sua energia. Então, eu vou começar a falar para vocês sempre sobre isso. Todas as pessoas que vêm até mim conversar sobre esse assunto, eu falo. Primeiro, você está de bem com a vida e de bem com você mesmo para começar a fazer um pão. Bom, fez o pão básico, você já sabe fazer a massa base, agora a gente vai aprender a modelar. E como que a gente modela? Qual que é o modelo que você quer fazer? Quer fazer trança embutida? Você quer fazer tranças? Você quer fazer efeito cratera? Efeito gravata borboleta? Bom, todos esses modelos, são mais de 300 modelos, a gente já fez por aqui. E é isso que eu preciso que vocês entendam. Vocês precisam fazer os pães normais para depois você pegar esses pães e transformar em objetos de desejo, fazendo os pães modelados. Bom, só para iniciar o assunto, eu sempre falo para os meus alunos que me perguntam sobre os pães modelados, eu faço a seguinte pergunta para eles. Tenta imaginar comigo. Já pensou o que os seus vizinhos vão falar de você quando você fizer aqueles pães modelados, aqueles pães bonitos? Ou seus clientes vierem na sua casa e provar um pedacinho do seu pão que você fez com carinho e ficou o melhor pão do mundo? Tenta imaginar. Bom, as pessoas vão falar, gente, da onde que saiu isso? Onde que você aprendeu essa receita? Me ensina. É exatamente isso que acontece. E quando a gente fala sobre isso, sobre pães modelados, é tão bom, mas é tão bom falar sobre pães modelados que as pessoas vêm atrás.
Você dá um pedacinho para a pessoa gosta. No outro dia a pessoa vem de novo, você dá um pedacinho. No terceiro dia a pessoa já não quer só um pedacinho, ela quer comprar de você. Ela já vai falar, olha, faz um pão para mim e me vende, qual que é o preço que você vai me vender e tal. Então é exatamente isso que eu quero que você entenda. Pães modelados é para deixar os olhos das pessoas brilhando, para que queiram comprar os seus pães, tá bom? Bom, para isso a gente precisa de algumas habilidades. Qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha feito pão na vida, nunca tenha feito massa na vida, não sabe fazer pães, já começou a desistir, não quer mais fazer pão porque dá tudo errado. Queima embaixo, queima em cima, vai assar, fica bonito, depois começa a murchar antes de assar, começa a murchar na hora que está crescendo, na hora que põe no forno murcha, na hora que tira do forno murcha. Então, essas coisas a gente precisa saber o que mesmo que está acontecendo aí, para você entender que a gente, qualquer tipo de pessoa, mesmo se você nunca tiver feito pão na vida, definitivamente não importa, nada disso não importa. Qualquer pessoa pode fazer um pão modelado de respeito e viver ganhando dinheiro disso, desde que seja instrucionado por um professor ou por alguém que saiba fazer uma massa. Qualquer pessoa consegue fazer um pão modelado. Por que eu te digo isso? Porque quando você aprende a fazer as massas base, que são as massas que são para modelar, você consegue fazer qualquer modelo de pão. Bom, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, você faz uma massa de pão doce e você entendeu como que faz a massa. Você só fez a massa e está tudo bem, você assou redonda, assou retangular, assou do jeito que você queria assar. Quando a gente fala de pão modelado, a gente vai pegar essa massa e vai fazer com essa mesma massa base simples um pão modelado que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que pão lindo, que pão gostoso. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? Que é tão simples. Porque a modelagem de pães, ela segue a mesma risca da sua massa base simples, a massa que você tem, qualquer massa que você for fazer. Então, o que você precisa aprender é só a habilidade de fazer as modelagens de pães. Por aqui, como já disse para vocês, são mais de 300 modelos que a gente faz aqui todos os dias, embora tenha alguns modelos que são sucesso de vendas. E é essa a nossa primeira aula, a gente vai falar muito sobre esse assunto. E eu tenho que explicar para você que qualquer pessoa, quando eu falo pão, não existe muita gente que não come pão. Existe muitas. Quando você fala de pão com uma pessoa, é difícil você ouvir falar de uma pessoa que não come pão, não gosta de pão, nunca comeu pão. Geralmente, todo mundo, café da manhã, geralmente, é um pãozinho com café. É um pãozinho com manteiga, é um pãozinho com margarina. Então, eu tenho que te explicar o que? Se há tanta gente que gosta de pães assim, que eu tenho que explicar para você, e quando você faz um pão modelado, que tem o formato de alguma rosa, alguma coisa que você quer fazer, formato de trança, um formato de trança embutida, um formato de uma trança de 12 cordas. Quando você faz um pão bonito, além dele chamar a atenção por ser um pão bonito e gostoso, as pessoas vêm direto para você. Então você não vai ter concorrência durante muito tempo sobre esse assunto de pães modelados. Por quê? Tenta imaginar comigo, tenta pensar. Alguém perto da sua casa, aí na padaria, perto da sua casa, faz pães modelados? Não. Por quê? Porque isso é uma novidade do mercado. Isso está vindo pouco a pouco. Eu não conheço ninguém aqui na minha região que façam pães modelados, além dos meus alunos. Só que os meus alunos é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, tem aluno que é dos Estados Unidos. Então, as pessoas fazem pães, mas aqui perto, na minha região, eu não tenho concorrente. Então tem dia que eu falo, gente, pelo amor de Deus, não vai dar tempo de fazer todas as encomendas.
Mas não, a gente começa a fazer cedo, de madrugada, vai fazendo. É muita gente. Então, eu sou do tipo de pessoa que sonhava o quê? A mesma coisa que você. Trabalhava o dia inteiro, ia, trabalhava, voltava, deitava, dormia, levantava de novo, ia trabalhar. Então, eu sou a pessoa que melhor te entende, porque tudo isso eu já fiz. Eu não saí de lá com 10, 15 anos, eu não tinha, não nasci rico, não nasci no berço de ouro. Gostaria muito, né? Mas não. Então, eu sou a pessoa que te entende, porque eu já queimei pão, eu já errei pão, meu pão já murchou, meu pão já queimou, meu pão já saiu cru por dentro, mas eu levei muito tempo para achar esse método, que é o que eu ensino para os meus alunos, que é o método que a gente chama aqui de fornada de sucesso. Então, quando eu percebi que as pessoas gostavam de um pão bonito, eu não me dei chance, porque eu já tinha as 4 massas base que eu sabia fazer, que eram as 4 massas base, que eram que a gente conseguia enrolar ela, dobrar, jogar para cima, jogar para baixo. Então era uma massa que a gente conseguia fazer os pães modelados. E quando eu tive essa certeza, eu fui escrevendo tudo à mão, no papel, quais eram as medidas exatas de cada receita. E aí eu cheguei nessas massas que eu já ensinei para vocês para fazer os pães modelados. E não tem outra. As pessoas me gritam na rua, não pode me ver na rua, que perguntam, olha, quando você vai fazer o pão para mim e tal. E eu quero exatamente que aconteça, exatamente o que aconteceu comigo, que aconteça com você, para você entender que viver de pães modelados dá sim. Mesmo se você nunca tiver feito pão na vida, nada disso importa, tá bom? Então, você precisa então de técnicas bem aplicadas nas massas base que você já faz, para você entender como que se faz um pão modelado de respeito, tá bom? Então, a nossa primeira live de hoje, gente, é essa. Eu só vim explicar para vocês como que vocês, que vai ser as 10 lives que a gente vai fazer. E durante essas aulas nossas, que são 10 aulas, nós vamos explicar o que é farinha de trigo, o que é fermento, por que o fermento não deu certo, por que está tudo errado, por que murchou, por que o forno tem que ser assim, 180 graus, 200 graus. Vamos falar tudo sobre esses assuntos. Hoje só foi para a gente começar esse nosso esquenta, para a gente ficar bem quentinho, para a gente chegar nessas 10 lives daquele jeito, tá bom? Então, gente, como o tempo já está passando e para a live não ficar muito grande, muito chata, muito extensa, eu vou terminar com vocês por aqui. Mas antes, foi igual eu combinei com vocês. Eu vou dar alguns minutos para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, já fazem agora, eu já vou tentar responder a todos. Só vou te pedir para fazer uma pergunta que for dentro dessa nossa primeira aula.